Ok? Débora, você está com o telefone e microfone. Ok. Tá, agora. Bom dia, um bom domingo a todos, né? Um feliz dia de Páscoa, né? É uma data comemorativa para nós cristãos que fazemos dessa data também um momento de evangelizar as pessoas, né? Que é um momento de retomar o sacrifício de Jesus morto na cruz em prol de nós, né? Na nossa salvação, e assim também pregarmos, né? O evangelho àquelas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus e saber o que significa a Páscoa? O que vocês estão comemorando, né? Estão aí reunidos na igreja buscando, e a gente mostra que nós estamos buscando, né? A salvação através de Cristo Jesus, que veio a este mundo derramar o seu sangue em prol da nossa salvação. E que a gente possa estar sempre pregando essa mensagem. E hoje vamos estudar o capítulo 27, né, do livro do Grande Conflito, o reavivamento. E aqui fala, essa palavra já nos diz, né, nos remete muito do que o texto vai abordar, que é o reavivamento, reavivar a nossa fé, né? Porque nós vivemos num mundo em que tem de nos afastar do que é da lei divina, das coisas do alto, né, da santificação diária que nós devemos buscar. E o reavivamento é isso, é acender a chama do Espírito Santo, do amor de Deus dentro de nós, para que a gente possa estar sempre reavivados e reavivar quem está ao nosso redor. E aqui começa falando no livro que onde quer que a palavra de Deus tenha sido pregada com fidelidade, os resultados que se seguiram demonstram, né, que o reavivamento provinha do Senhor. Então, onde há a verdadeira conversão, onde a presença de Deus se manifesta, os pecadores, eles tomam a consciência de que ao estudar a Bíblia, que ao estudar a palavra de Deus, eles testificam ali realmente o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus que sobressai acima do nosso próprio eu, né? Às vezes a gente deixa o nosso eu de lado e exalta a Cristo. E quando estudamos o sacrifício que Jesus fez na cruz, Cristo se revela, né? Eles nada viam além dos méritos do Salvador para expiar os seus pecados. Então, tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, né? A gente testifica ao estudar a palavra de Deus, o amor que Ele tem por cada um de nós, o sacrifício dele dar a sua vida, de podermos um dia estarmos saindo dessa condição de pecado. Então, é por meio do sangue de Jesus que nós vamos obter a remissão dos nossos pecados. E essas pessoas, elas creram, foram batizadas e se levantaram para andar em novidade de vida. Então, as pessoas, ao receber essa mensagem, elas se convertem e também se levantam, né, para pregar essa novidade de vida. Ou seja, é algo que não deve ficar somente consigo mesmo, conosco, essa novidade. Deve ser espalhada essa boa notícia a todos aqueles que necessitam. Então, pela fé, os filhos de Deus, eles seguiam seus passos, os passos de Cristo, refletiam o seu caráter e se purificariam assim como ele é puro. Então, essa é a vida do cristão, buscar se purificar a cada momento, refletindo o caráter de Deus e seguindo sempre os passos do nosso bom mestre. Amavam as coisas que antes odiavam e passaram a odiar coisas que antes amavam. Os orgulhosos ficaram mansos, os vaidosos e arrogantes se tornaram sérios e humildes. Os bêbados ficaram sóbrios e os imorais passaram a ser puros. Os cristãos não buscavam o adorno exterior dos cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas, mas a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é o grande valor para Deus, né? Então, você veja que é na simplicidade que Deus habita, que é nas coisas mais puras e santas, né, da vida, aquele ideal de buscarmos sempre a presença de Deus nos torna livres daquilo que é o amor do mundo, né? Aquilo que é buscar o eu, o orgulho, a arrogância, tudo isso é deixado de lado para sermos humildes, puros, sérios, né? E cada vez mais amando as coisas de Deus e amando as pessoas, porque as pessoas são de Deus, são seus filhos, e eles os amam cada vez mais, e a gente também, por pertencer a Deus, por estar ligado a essa missão de salvar, a gente também passa a amar a todos.
E os reavivamentos faziam solenes apelo ao pecador, né? Então, os reavivamentos, eles servem para isso, buscar a presença de Deus, buscar Deus, o Espírito Santo na nossa vida, para que assim a gente possa usufruir dos seus frutos e vivermos de uma forma melhor, né? E também abençoar aos outros. Davam frutos em pessoas que não recusavam diante da negação do eu, mas se alegravam por ser consideradas dignas de sofrer em nome de Cristo. Os observadores eram capazes de ver uma transformação naqueles que decidiam seguir a Jesus. Resultados como esses costumavam suceder períodos de despertamento religioso. Então, muitas pessoas eram reavivadas e as pessoas viam, né, através daquelas pessoas, a transformação de vida que houve na vida delas. Que maravilhoso, que Deus é esse? Que eles estão assim? Que eu quero conhecer, né? As pessoas tinham essa curiosidade de buscar, ouvir também que notícia, que maravilha era essa que tinham transformado a vida dessas pessoas através de seus testemunhos de vida, né? Mas hoje em dia, ela fala que aborda muitos reavivamentos modernos são bem diferentes desses. As pessoas não mais se convertem de coração, né? As pessoas agora estão querendo muito buscar a emoção. Com grande frequência, os reavivamentos populares despertam as emoções, apelando para o amor por algo novo e surpreendente. Quem se converte dessa maneira sente pouco desejo de ouvir a mensagem da Bíblia, né? A verdade bíblica. E a menos que o culto religioso tenha algo sensacional, não atrai essas pessoas. Então, percebe aqui que muitas pessoas, assim, têm um reavivamento, mas aquela coisa só de viver aquela emoção, aquele momento, nossa, é mágico, isso é maravilhoso, mas é só buscando interesse num culto. Ah, mas o culto tem que ter isso, tem que ter aquilo. É para despertar o seu interesse em estar na presença de Deus. E aqui fala que o coração realmente convertido, ele busca o relacionamento e as coisas eternas. Devem ser os principais assuntos de vida, né? Onde está o espírito de consagração a Deus nas igrejas populares hoje? Então, os conversos não dão mais as costas ao orgulho, ao amor ao mundo. Então, muitas pessoas estão na igreja, mas ainda amando o que o mundo oferece, querendo buscar as coisas, as maravilhas, as tendências do mundo atual. Então, elas não há um desapego, aquela verdadeira conversão de abandonar todas essas coisas mundanas, o amor ao mundo, o orgulho próprio, né? Deixando um pouco do eu, se esvaziando do pecado e se preenchendo do que é de Deus. Então, não estão dispostos a negar ao eu e seguir o manso e humilde Jesus do que antes de sua conversão. A piedade praticamente desapareceu em muitas das igrejas, porque as pessoas não deixaram suas vidas, né, o amor ao mundo, as coisas que tendem a realmente deixar de lado para seguir a Jesus. Porque quando nós seguimos a Jesus, nós vamos contra o mundo. Não tem como a gente viver, a gente estar no mundo, né? E a gente continuar no mundo e servir a Deus. Nós não podemos servir a dois deuses. Ou a gente serve as coisas do mundo que oferece, as festas, né? As músicas, a moda, e aquela questão de você sempre buscar a si mesmo, se exaltando acima das outras pessoas, do que a pregação do Evangelho, que é o amor ao próximo, é você se tornar humilde, é você ser uma luz de Cristo a esse mundo. Porque quando Cristo, e a gente estuda, e a gente se assemelha a Jesus, a imagem de Cristo, nós refletimos o seu caráter. E qual era o caráter de Cristo? Quando a gente para observar e refletir, será que Jesus queria, né, destaque, queria fama, sucesso? Não, Jesus ele sempre quis, né, ocupar o nosso coração. Muitas vezes as pessoas ficavam felizes, contentes, porque Jesus curava, né, Jesus alimentava, mas Jesus não queria ser esse Deus que dá sempre o pão, que sempre alimenta. Ele quer buscar o nosso coração, ele quer a transformação real da nossa vida. E é isso que Deus fala aqui, do reavivamento, né? De buscarmos o espírito mais semelhante a Cristo, de sermos pessoas bondosas, de sermos pessoas que amem, que não tenham indiferença com nenhum ser humano, né? De se achar superior, eu sou melhor que aquele e por isso devo estar aqui. Todos nós somos iguais assim perante a Cristo, devemos buscar tratar a todos da melhor forma possível. Então, aqui fala que a despeito do declínio generalizado da fé, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas
seguindo a Jesus, mas não de coração totalmente convertido com a palavra de Deus, ele fala que antes mesmo de retornar a este mundo, haverá no meio do povo um reavivamento de autêntica piedade, conforme não se vê desde os tempos dos apóstolos. O Espírito de Deus será derramado, muitos vão se separar das igrejas, nas quais o amor a este mundo substitui o amor a Deus, e a sua palavra, diversos ministros e indivíduos aceitarão com alegria as grandes verdades que preparam um povo para a segunda vinda do Senhor. Então, haverá novamente um derramamento do Espírito Santo, igual como houve lá no tempo dos apóstolos, né? Na qual todos perceberão realmente a certeza e a convicção do chamado de Deus. Mas é claro que antes, né, desse momento, Satanás tentará fazer o seu engano, irá enganar as pessoas, tentará influenciar as pessoas através dos seus prodígios, de suas milagres, né? Que o derramamento de Deus, a bênção recairá sobre aquele povo especial, e aquelas pessoas vão se vangloriar. O Senhor está realizando maravilhas aqui entre nós. Bom, na verdade, a obra não pertence a Deus, mas entretanto, mas como é que a gente vai saber agora, né? Vai vir esse engano, será que eu vou ser enganada? Será que será que o inimigo vai conseguir usar esse disfarce religioso e me enganar? E a palavra de Deus, ela diz, né, que nós reconhecemos, vós os reconhecerão por seus frutos. Então, claro que vai haver isso, mas assim, quem medita na palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus e saber realmente quais são a lei de Deus, nós não seremos enganados tão fáceis, porque aqui diz, né, que aqueles que negligenciam as instruções da Bíblia, aqueles que se afastam das mensagens claras, que renunciam ao mundo, que renunciam ao eu, buscando, né, o mundo, esses a gente vai ter a plena certeza de que não provém de Deus. Então, se não estiver falando conforme as Escrituras, conforme a lei de Deus, a gente vai perceber que não é de Deus. Então, fica claro que esses movimentos não são obras do Espírito de Deus. As verdades da palavra de Deus, elas são como um escudo. Então, a gente, não sei se trabalhamos essa semana da Semana Infantil, e as crianças trabalharam sobre a armadura de Deus. Cada dia da semana a gente abordou, né? O escudo da fé, a espada da justiça, né? A capacete da salvação, e a gente vê o escudo, é a nossa proteção, né? Quando o soldado sai com o escudo para se proteger das armas do inimigo, a gente também tem esse escudo, e esse escudo é a fé. É a fé em Jesus. Ao se levantarmos todos os dias, a gente busca a presença de Deus, é unicamente um meio de proteção, para que Deus nos revista do seu amor, da sua proteção, da convicção das escolhas que iremos ter diante daquele momento, daquele dia, né, que nós iremos sair e tomar diversas escolhas, que nós possamos estar com esse escudo da fé, que é através de Cristo, da fé em Deus, que nós podemos nos solidificar, né, na palavra de Deus, que podemos vencer através do estudo da sua palavra, da Bíblia, que a gente pode discernir a verdade da mentira, do engano, e então encontrarmos um motivo, né, para nos reavivarmos cada vez mais ao estudarmos a lei de Deus e termos a fé em Jesus. E aquela fala que muitos mestres religiosos, né, afirmam que Cristo aboliu a lei por meio de sua morte. Outros dizem que ela é um jugo muito pesado de se carregar, é muito difícil de obedecer, né? E aqui ela faz menção também a outros profetas e apóstolos que obedeceram à lei de Deus. Davi também, em Salmos, né, citou: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos, né? E aqui ele mostra, a Bíblia vem afirmar que tudo que esses falsos mestres, muitos religiosos falam que é difícil de pesar, é pesado de carregar, a gente vê na palavra de Deus que muitos apóstolos, reis, né, discípulos, profetas, né, testificaram que não, é o contrário. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a lei de Deus, e meditamos nela, ela nos liberta. Tiago, ela também se refere aos 10 mandamentos como a lei perfeita, a lei da liberdade. João,
ele pronuncia uma bênção sobre todos aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E se fosse possível mudar a lei de Deus, Jesus não teria necessidade de vir a este mundo morrer para nos salvar da pena do pecado, né? E pelo contrário, quando ele veio a este mundo, ele não veio abolir, e sim cumpri-la, né? Não pense que vinha abolir a lei. Então, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Também está falando aqui em Salmo 48, né? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. E assim como a lei de Deus é imutável, assim como Deus é imutável, sua lei também é imutável. E ela é a revelação do caráter de seu autor. Deus é amor e a sua lei é o amor. A obra da conversão e a santificação consiste, né, em restaurar as pessoas a Deus, trazer novamente as pessoas a Deus, porque antes a sua lei estava em harmonia com as leis de Deus, mas quando o pecado passou a existir, houve essa guerra que fez com que muitos se distanciassem dos princípios de Deus. E a mentalidade, e aqui em Romanos 8:7 diz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem podem fazê-lo. Contudo, Deus, né, amou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus dá essa oportunidade para que os pecadores possam se reconciliar com ele e ser levados mais uma vez, a condição de harmonia com o seu Criador. Essa mudança é um novo nascimento. Sem o pecado, não pode ver o reino de Deus, né? Então, sem o pecado, sem nos afastarmos dele, nós não podemos contemplar a Deus nem o reino. Então, a lei de Deus, ela é perfeita. O amor e o cumprimento à lei, a lei é a verdade, né? Os mandamentos, eles são justos. E é através da lei de Deus que nós vamos nos conscientizar de que estamos em pecado. Porque, como Deus fala, o pecado é a transgressão da lei. E a lei, ela é como um espelho. Quando a gente olha para ele e nós vimos em nós alguma sujeira, alguma coisa que está errado no nosso rosto, a gente busca água para limpar, assim é a palavra de Deus mostrando que naquilo que nós estamos errando. E assim nós vamos até Cristo pedir perdão por nossos pecados e assim sermos pessoas transformadas. E nisso consiste o novo nascimento, é demonstrar o arrependimento à lei, demonstrarmos o arrependimento a Deus, cuja lei transgredimos, e termos a fé em Cristo de que perdoa os nossos pecados. Dessa maneira, recebemos o perdão pelos nossos pecados anteriormente cometidos e nos tornamos filhos de Deus. Então, quando há essa mudança, o pecador passa da morte para a vida, da transgressão da lei e da rebelião para a obediência e lealdade. A velha vida, ela termina, né? Começa uma nova vida de perdão, fé e amor. Então, as justas exigências da lei serão plenamente satisfeitas em nós. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Diz Romanos 8:4. A linguagem do coração será: como eu amo a tua lei, e nela medito dia e noite. Então, veja a importância da lei de Deus e meditarmos na palavra de Deus e obedecê-la, né? Assim nós deixamos o nosso eu e colocamos Deus em nossa vida, nos consagrando e buscando aquilo que é do alto para a nossa vivência. E continuando aqui fala, né, do processo da santificação. Ideias errôneas sobre santificação também surgem da negligência ou rejeição da lei divina. Então, muitas pessoas tendem a nos afastar da vontade de Deus, de sua lei, de dizer que a sua lei mudou, que não é mais assim, e que você pode aceitar, né, o amor e está tudo bem, você aceite a Deus,
tenha Deus na sua vida e está tudo certo, mas não há aquela renúncia ao mundo, não há aquela renúncia ao eu, para ser realmente transformado por Deus, para aceitar não apenas aquilo que você, da forma como você vivia antes, mas viver conforme o que Deus requer de nós, meditando na sua palavra, né? E santificando, e sermos santificados através do Espírito Santo. Aqui fala também João, capítulo 16, 13, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará de toda a verdade. A tua lei é a verdade, uma vez que o mandamento de Deus é santo, justo e bom. O caráter formado pela obediência a essa lei será santo. Cristo é o exemplo perfeito de um caráter assim. Ele mesmo declarou: tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Sempre faço o que lhe agrada. Os seguidores de Cristo devem tornar semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, formar um caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Essa é a santificação bíblica, né? Então, nos santificarmos, nos tornarmos santos, é tornarmos semelhantes a Cristo, desenvolvendo um caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. E por isso a importância de tê-la em nosso coração, de viver a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, a importância que tem a palavra de Deus, porque nós colocamos a vontade de Deus na nossa vida. E quando colocamos a vontade de Deus na nossa vida, nós testemunhamos que também o amamos e o aceitamos como nosso Criador, nosso Salvador e nosso mantenedor, né? O nosso Deus, o Senhor da nossa vida. E somente pela fé, né, nós podemos ter também o Espírito de Deus dentro de nós, porque se formos somente por nós mesmos, buscarmos as nossas próprias forças, nós não temos condições de vencer, né, essa luta, esse grande conflito que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos sim buscar a Deus, a Cristo, a fé nele, como auxílio para fazer, né, da fraqueza humana a unir a força humana e a fé exclamar: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. A obra de santificação, ela é progressiva. Não é hoje buscar a Deus e para todo sempre. Ela é todos os dias, ela é constante a cada dia. E devemos procurar crescer e nos edificar, né? A estatura completa, a medida da estatura completa de Cristo. Porque ao meditarmos na palavra de Deus, nós meditamos também nos traços e no caráter de Cristo. E assim podemos ser mais semelhantes a Ele. Prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, aqueles que vivenciam a santificação bíblica, são pessoas humildes, né? Se tornam pessoas mais humildes, porque elas abandonam o próprio eu para viver conforme o evangelho e a vontade de Deus na sua vida. Reconhece o quanto são indignos, né? Nós reconhecemos o quanto nós precisamos da graça de Deus, o quanto que a gente precisa cada vez mais melhorar, né? E buscando a pureza e a perfeição de Deus, porque como seres humanos nós temos esse a tendência pecaminosa e somos muitas vezes falhos, erramos muitas vezes. Às vezes a gente, né, por pouca coisa, a gente magoa alguém, a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado, e a gente tende a agir dessa maneira porque está intrínseco em nós, mas se fortalecermos em Deus, reconhecendo, né, que nós necessitamos da graça de Cristo a cada momento, nós iremos nos fortalecer com Ele. E é por meio dessa fé que nós temos em Cristo, nós podemos estar sempre, aqueles que andam, né, sobre a sombra do Calvário, eles não se exaltarão e nem farão declarações arrogantes e que estão livres do pecado. Sentem que foi o seu pecado que causou a agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus. E esse pensamento os levam à humildade profunda. Aqueles que vivem mais perto de Jesus compreendem com maior clareza o quanto a humanidade é frágil e pecadora, e que sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto, né? Hoje, Jesus, né, ressuscitou, nós vivenciamos esse momento que Jesus deu a vida para nos salvar, mas ele venceu, ele ressuscitou, e por conta da vitória em Cristo, nós podemos ter a vida eterna. E a gente vê por meio dessa
desse sacrifício que Cristo fez por nós, que a gente percebe o quão que a gente precisa de Deus, né? Deus, ele tomou a cruz em nosso lugar, nós que deveríamos morrer para sempre, Deus, ele tomou essa cruz e ele venceu a morte, comprovando que a lei de Deus, ela é perfeita, que ela pode ser sim cumprida, não é como essas pessoas falam que é pesada, é um jugo, né? Que não é bem assim, que Jesus mudou a sua lei. Então, Deus veio para testificar e mostrar que a sua lei, ela é eterna, ela é imutável. E é unicamente através da lei que nós podemos ver a nossa falha, os nossos erros e nos voltar para Cristo, buscando, né, a santificação, buscando nos arrepender de tudo aquilo que nos afasta de Deus e termos esse coração convertido, buscando a santificação perfeita, né, através do estudo e meditando na palavra de Deus, na lei de Deus. Aqui também fala que aqui a palavra de Deus testifica contra as armadilhas, né, de uma fé sem obras. E não é a fé que reivindica o favor de Deus em cumprir as condições por meio das quais ele concede misericórdia. É presunção. Então aqui fala que a fé sem obras, né, ela é vazia. Nós precisamos sim agir, fazer a vontade de Deus. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós também aceitamos toda a palavra de Deus. Tudo que Deus quer que nós façamos. Não é apenas dizer eu amo a Cristo, mas não segue os seus mandamentos. Não é apenas dizer eu amo a Cristo, mas eu não amo ao meu próximo, não pratico as boas novas. E sim, se nós amarmos a Deus, é que nós devemos sim obedecer os seus mandamentos e seguir aquilo que Deus requer sobre nós. E a santificação autêntica, né? Toda prática que enfraquece a força física ou mental nos desprepara para o serviço ao nosso Criador. Então, a gente tem o espírito, o nosso ser íntegro, né? Nós somos o espírito, a alma e o corpo. E tudo isso tem que estar em harmonia. Aqui fala que nós devemos também mostrar que as nossas forças físicas, nos sacrificar também, né, sobre aquelas coisas que a gente muitas vezes se acomoda e busca os prazeres da carne. Aqui vem também uma advertência para nós buscarmos a mudança completa de praticar aqueles 8 remédios da natureza, a alimentação saudável, exercício físico, porque é isso que vai nos purificar. E 2 Coríntios 7:1 diz, né, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Então, temer a Deus, a gente, ao praticar e ao ler a lei divina, a lei de Deus, a gente percebe também que a gente precisa ter um condicionamento do corpo também puro, nos afastar tudo aquilo que nos leve a não estar de acordo com a palavra de Deus, né? Ou seja, daquilo que nós estamos nos alimentando, que tipo de alimento também vai influenciar na nossa vida espiritual, daquilo que estamos nos alimentando, né? Então, quando professos cristãos degradam sua humanidade semelhante a Deus, por meio da glutonaria, da bebedeira do vinho e do prazer escondido. E com frequência a igreja encoraja o mal para encher sua tesouraria quando o amor a Cristo é pequeno demais para fazê-lo. Se Jesus entrasse nas igrejas de hoje para ver as festas que acontecem em nome da religião, ele não expulsaria aqueles que profanam sua casa dessa maneira, assim como baniu os cambistas do templo? Então aqui fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se Deus vem habitar em nós, o que que ele vê dentro da gente, né? O que que nós estamos colocando para o nosso corpo? O que que a gente está se alimentando? Quais são os nossos hábitos de vida? Será que Cristo vai se agradar daquilo que nós estamos fazendo uso do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Então, aqui nos mostra essa advertência que Deus, ele quer que nós também cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa maneira de agir, porque isso vai fortalecer também o nosso espírito. E aqui fala, né, todos os anos, professos cristãos gastam imensas somas de dinheiro em prazeres prejudiciais,
roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas, enquanto consomem mais no altar da concupiscência destruidora do que dão para ajudar os pobres e promover o evangelho. Se todos os que professam o nome de Cristo fossem santificados de verdade, doariam seu dinheiro com generosidade para o tesouro do Senhor, em vez de gastar com coisas desnecessárias e prejudiciais, né? Então, a gente vê a importância aqui de sermos mordomos fiéis. Do que nós estamos fazendo com os tesouros que Deus nos dá? Será que a gente está gastando por vão prazer? Ou será que a gente está colocando, né, e ajudando as pessoas que estão realmente carecendo do alimento, né, das pessoas pobres, ou de promover o evangelho? Nós na escola sabatina, a gente vê, né, através das missões que são desenvolvidas, as nossas ofertas, para onde elas vão, e tudo isso tem uma finalidade, que é pregar o evangelho ao mundo. Os cristãos deveriam dar exemplo de temperança e sacrifício pessoal. Então, nós, como cristãos, nós temos sim que nos converter a Cristo, mas não somente dizer eu aceito a Jesus. Através do aceitar a Jesus vem toda uma carga, né? Toda uma bagagem. Nós devemos deixar o nosso eu, nós devemos buscar nos obedecer à palavra de Deus, né? Buscarmos colocar em prática os ensinamentos de Cristo, e também aquele sacrifício pessoal de cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas os seguidores de Cristo recebem um chamado mais santo. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras. Aqueles que cumprirem essa condição, Deus promete: eu serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Então, Deus, ele promete. Vale a pena. Vale a pena esse sacrifício, vale a pena dizer não ao mundo, aos prazeres mundanos, vale a pena servir a Deus e colocar a sua lei acima de todas as coisas, o amor a Cristo acima de todas as coisas, porque nós seremos chamados filhos e filhas de Deus. Cada passo de fé e obediência traz ao crente uma conexão mais próxima com a luz do mundo. Os raios brilhantes do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus, e eles devem refletir seus raios. E assim como as estrelas revelam que há uma luz no céu cuja glória os torna mais brilhantes, dessa forma, Cristo revela ao mundo que existe um Deus no trono cujo caráter é digno de louvor e imitação. A santidade do caráter divino será visível em suas testemunhas, né? Nós somos testemunhas de Cristo. Deus quer brilhar através de nós, mostrando através do nosso viver, do viver cristão, que há um Deus, né, lá no céu que quer governar na vida deste mundo, que quer realmente ser Deus nesse mundo e que é digno de louvor e imitação, e que ele vai trazer novamente aquele mundo que ele havia criado e vai restaurar a harmonia que se perdeu com o pecado. Por meio dos méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas, né? Então, Deus, ele está aberto, ele está disposto a dar tudo aquilo que você pedir. Porque na própria Bíblia fala, né? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, não há, né, alguém que esteja maior e mais interessado na tua felicidade, na prosperidade, do que o próprio Deus. Deus, ele vê cada um de nós. E ele torce, né? Ele vibra com cada testemunho que a gente dá, com cada escolha que a gente toma de servi-lo. E ele fica muito feliz quando nós nos dedicamos plenamente a ouvi-lo e a escolher, né, ter ele em nossa vida, porque ele sabe que é o melhor para nós. E assim como fala, né, se vocês que são pais, né, sabem dar boas coisas, são maus, né, e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir.
Então, nós temos a Cristo, nós temos a fé, nós temos a palavra de Deus e nós temos nada mais do que o próprio Deus ao nosso lado, né? Nos dando tudo aquilo que pedimos, nos dando aquilo que nós necessitamos para vencer as batalhas do dia a dia. E é privilégio de todos nós, dessa maneira, receber a aprovação e a bênção de Deus. Não é a vontade do nosso Pai Celestial que sempre vivamos em condenação e trevas. Não é humildade verdadeira andarmos com a cabeça prostrada e o coração cheio de pensamentos acerca do eu. Podemos ir a Cristo, ser purificados e assim comparecer sem timidez nem remorso diante da lei, porque nós fomos feitos, irmãos, para governar a terra. Deus fez Adão e Eva para governar a terra, e assim nós, né, somos esses governadores da terra, nós somos suas testemunhas, a raça eleita, o povo escolhido por Deus. E nós não devemos andar de cabeça baixa, e sim de cabeça erguida, porque nós somos os representantes do Deus vivo. E nós precisamos testemunhá-los bem, né? E para isso Deus requer que a gente volte às nossas meditações na palavra de Deus, que a gente medite constantemente em sua lei, em sua justiça, em seu caráter, porque só assim nós seremos verdadeiramente transformados. Por meio de Cristo, os filhos caídos de Adão se tornam filhos de Deus. Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. A alegria do Senhor os fortalecerá. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E assim termino, né? Assim como muitas pessoas têm negligenciado os mandamentos nas quais Deus revelou a perfeição e a santidade de seu caráter, e sua mente se ligou aos ensinos e teorias humanas, um declínio do viver santo dentro da igreja foi a consequência. E somente quando a lei de Deus for restaurada e sua posição de direito, um reavivamento de fé e espiritualidade autêntica poderá acontecer no meio daqueles que dizem pertencer ao povo. E aqui Jesus nos remonta, né, que nós devemos viver o verdadeiro reavivamento, que é aquele de buscar servir a Deus acima de todas as coisas, deixando os prazeres do mundo e vivendo conforme a lei de Deus, conforme a sua obediência aos seus mandamentos, tornando tudo aquilo que Deus requer para nós, que possamos usar e praticar na nossa vida, que possamos ser semelhantes a Cristo, nos tornarmos semelhantes cada vez mais a Jesus, né? Ao seu caráter. E através da vida de Cristo, nós podemos também brilhar na vida das pessoas, levando e mostrando que há um Deus maior, que pode transformar vidas, que pode fazer a diferença na vida de cada um de nós. E um dia sermos chamados filhos e filhas de Deus. E essa é a mensagem de hoje, que possamos sempre buscar esse verdadeiro reavivamento, entregando, né, o nosso eu e buscando sempre a presença de Cristo em nossa vida, reconhecendo que nós somos pecadores e buscando nos aperfeiçoar no caráter de Deus. E agora eu convido a irmã Marlene para fazer a oração final. Bom dia, irmão. Vamos orar. Irmãos, Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Santo e Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui diante de Ti, dos irmãos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite que passamos bem, Senhor. Saímos um pouquinho da cidade de Curitiba, mas levamos a Tua mensagem aonde estávamos. Tivemos a oportunidade de entregar um livro para pessoas que é da Igreja Mormon, que é Jesus Cristo dos últimos dias, e foi bem aceito, Senhor. Que o Senhor abençoe que essa pessoa que recebeu esse livro possa fazer bom uso. Abençoe também a minha família que mora ali, que eles possam também, assim, eles estão muito focados na construção, preocupados como fazer, as coisas dar certo e às vezes dar errado, mas que o Senhor possa abençoar, que eles não foquem só nisso, que eles possam voltar um pouco para ti, tudo, meu filho, e daqui
Senhor possa fim da maturidade para ele. Abençoe o meu entorno, que ele tenha sabedoria para conduzir todos os Senhor. E a minha filha também. Abençoe as amigas dela, uma das amigas dela que os nomes, que ela possa se reforçar, essa pessoa a motivar, a ler livros, conhecer mais a conhecer. Obrigada por podcast também, que o Senhor abençoe as pessoas que estão participando desse exercício e possam ter cada vez mais sabedoria e derramamento do Espírito Santo para poder fazer a sua vontade com nossa fé. Nos afastar do pecado, nos afastar das cerimônias que nos afastam do Espírito. Peço também agora que o Senhor seja da humanidade tranquila, que faça aquele problema de saúde lá no Senhor de Santo. Que os médicos possam descobrir o que está acontecendo, sobre as curas, remédios que possam curar a gente. Então, toda a família da minha casa, árvore do céu, que eles possam ter oportunidade de levar a família feliz. Eu estou feliz, estou problema lá, estou crônico, que ele possa ter que não toda a sua vontade que possa curá-la. Se ele tivesse fazer isso, para ele preparar para a casa, e se ele ter sabedoria, é que ele possa entender a sua graça que dá, e possa ser o desenvolvedor da Deus. Você, todo mundo que está com depressão, que o Senhor possa também ajudar a Deus. E que o Senhor é o nosso Deus, e que aquele que nós também que possa fazer na vida. Então, a família, tem necessidade de cuidar, necessidade de Jesus, verdade que Senhor também está na nossa vida. Que o Senhor possa fazer cada família também, até os filhos, que tem que tem sabedoria para chegar a essas pessoas que estão vivendo, para que eles possam convencer as pessoas, o Espírito Santo, através delas, também todas as pessoas, faz das academias cristãs. Senhor, que sabe que pode estar refugiado, é mais difícil do que porque antes da pessoa seja pensar que é normal. Começa treinando que eu consigo, não consegue, e depois acha que não, e por esse motivo é mais difícil poder assim. Então, que o Espírito Santo, através da oração das pessoas que estão ao redor dela, possam trabalhar de forma insistente para que possamos todos estar qualquer pecado que ainda chama que, não tem mais jeito, já acostumou com esse pecado, meu Deus. Peço ao Senhor também que abençoe todos os pastores que estão representados nesse grupo, as mulheres, as flores dos pastores, seus filhos, e para que possamos ter sabedoria para levar a tua mensagem. Muitas vezes nos envergonhamos. Eu conheço uma pessoa, eu podia entregar esse livro, eu podia falar para ele. Mas ela não me dá oportunidade. Mas não fechou a oportunidade. Às vezes só precisamos de parar um pouquinho, termos um pouquinho de tempo para conversando com aquela pessoa para que a oportunidade surja. Que o Senhor nos abençoe, nos toque quando for para falar da tua mensagem a alguém. Quando pegamos esses livros aí, saímos da igreja, no caminho só, viemos com 10, só chegamos em casa com 3. Por quê? Nós aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos deu para entregar a tua mensagem. Muitas vezes fazendo como Paulo, se fazendo de não cristão para poder conquistar o cristão. Mas que o Senhor abençoe. Inclusive, 2 pessoas que nós entregamos o livro, nós falamos até que gostaríamos de conhecer a mensagem deles, daqueles que eles professam. E uma eu tenho que cumprir. Estou lá para conhecer, para eles verem que a gente não faz acepção de pessoas. Ela recebeu o livro de bom grado e aceitou. E ficou muito contente.
A outra que eu falei, que ela falou que era dos nós, eu falei que gostaria também de ler alguma coisa, a literatura deles, e ela ficou contente. Falou que ia ler de bom grado também a nossa, nós estamos levando. Não precisamos nos tornar, como fala, cristãos, que, assim, nos tornar da mesma fé que eles professam, mas para ganhar a confiança deles, precisamos se fazer aqueles, meu Deus. Fazer que nos interessamos, para que eles também se interessem pela nossa fé. Senhor, seja também com aqueles que estão no leito do hospital, sofrendo. Sabemos que muitos não vão ser curados, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Mas pedimos neste momento, encarecidamente, que o anjo do Senhor se esteja ao lado de cada um, ajudando a suportar esse sofrimento. Inclusive, nós tivemos a irmã Valéria, que ficou por tantos dias no hospital, mas que, graças a Deus, quinta-feira ela saiu do hospital, e que ela esteja bem em casa, se recuperando. Abençoe aquela irmã que ia fazer a cirurgia da perna. Abençoe o marido da Tubina, Senhor, que ele possa um dia vir à igreja e se firmar ao lado dela, porque eles são de fé diferentes, mas que ele já veio várias vezes, mas que ele possa se firmar ao lado dela como esposa e ficar junto com todos, Senhor. Esse é o meu desejo. Abençoe cada um dos irmãos aqui, que nesse momento tem esposos de fé diferentes, que professam fé diferente, ou filhos, que possam, antes que o Senhor volte, estar todos na mesma fé, para que assim nós não tenhamos aquela preocupação. Para onde vamos? Ou estou indo? Meu filho está ficando. Como será a vida dele? Senhor, tem misericórdia. Que o Espírito Santo possa ser derramado a todos esse grupo, a todos os seus familiares, como no dia de Pentecostes, que todos que receberam um só Espírito, todos professando uma só fé. Senhor, tem misericórdia, e tudo isso te peço, não porque tenho merecimento, mas no mérito do Senhor Jesus, é o que te peço e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Querido Deus, em Tua presença ainda estamos, queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu sacrifício por nós na cruz, e com isso a salvação que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por termos a certeza que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo a cada dia. Nos ajude, Senhor, a buscarmos o reavivamento espiritual constantemente, a santificação progressiva em nossa vida, que possamos cada vez mais nos esvaziar do eu e enchermos de Ti e da Tua palavra, que possamos buscar viver a Tua palavra na nossa vida e nela meditarmos dia e noite. Nos ajude, Senhor, a sermos luz a esse mundo, a nos levantarmos como mensageiros da Tua palavra e testemunhas vivas do Teu amor, da Tua mensagem, e que possamos não apenas falar, mas viver, para que as pessoas não apenas escutem, mas vejam através de nós, da nossa vivência, das nossas escolhas, nosso estilo de vida, dos nossos hábitos, que realmente somos pessoas cristãs convertidas e seguindo os teus preceitos, que elas vejam que vale a pena seguir o teu caminho, vale a pena deixar as coisas deste mundo, os prazeres mundanos, aquilo que te afasta realmente as pessoas de ti, que as levam, né, para a perdição, para as trevas, que elas possam abandonar essas condições de vida que não têm um futuro, que têm um destino perdido, que elas possam buscar inteiramente viver a tua verdade, porque a tua verdade, ela transforma, ela liberta e ela dará a elas não somente a alegria agora, no momento, mas no porvir, porque bem sabemos que o Senhor está voltando, que o Senhor quer resgatar
todos aqueles que permanecerem firmes até o fim. Nos ajuda, Senhor, a fazermos parte dessas pessoas que estarão se preparando e estarão em pé naquele grande dia. Nos ajude, Senhor, a nos santificarmos, a buscarmos a perfeição do teu caráter cada vez mais na nossa vida, que possamos ser testemunhas vivas e te representar neste mundo, levando muitas pessoas a buscar ao Senhor, a buscar a tua justiça, a buscar a fé em Cristo e a obedecer os seus mandamentos, Senhor, meditando nele, porque nós precisamos também praticar as boas novas, precisamos obedecer para que assim possamos demonstrar o teu amor às outras pessoas e vivermos, né, uma vida santificada, uma vida realmente que o Senhor espera de cada um de nós, para que assim possamos viver bem e felizes. Nos ajude, Senhor, a cada dia te buscar e sermos luzes neste mundo em trevas. Fica conosco, fica com cada família aqui representada, tu conheces cada lar, cada coração, cada dificuldade, cada situação que cada um dos teus filhos passam, mas que contigo seremos mais que vencedores. Nos ajude a buscarmos, a confiarmos em ti e levantarmos o teu estandarte da palavra de Deus, levantar e irmos à frente nesta batalha, nesta guerra do conflito entre o bem e o mal, com o escudo da fé em Jesus, porque assim possamos ser revestidos do teu amor e da tua força para vencermos a cada dia as lutas que nos sobrevêm. Fica conosco, Senhor. Nos dê uma semana maravilhosa na tua companhia e a certeza que o Senhor está conosco e nos transforme, Senhor. Nos ajude a renunciar ao eu, a deixar aquilo que os prazeres que nós tentamos ter, né, de lado para buscarmos o sacrifício constante, que é estudar a tua palavra, de nela meditarmos, de nela nos transformarmos. Porque se formos por nossa própria vontade, a nossa tendência sempre é levar-nos para longe da tua palavra, longe dos teus preceitos, mas que possamos nos esforçar e lutar essa guerra como soldados, sempre preparados com a tua armadura. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, né? Agora, bom dia a todos, né? Amém. Bom dia, Débora. Muito obrigada, Débora. Deus te abençoe. Deus te usou de uma maneira muito especial hoje aqui. Falou aos nossos corações. Obrigada, irmã Marlene, pela oração. Deus te abençoe. E um bom dia para todos, na paz de Deus. Bom dia a todos, uma boa semana. Deus abençoe. Bom Amém. dia, bom dia, Bom meus dia a todos. Felicidades. Amém. Ainda está gravando, viu? Pede para o pastor tirar da gravação, que é melhor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Deus abençoe você e seu marido. Foi muito Amém. boa a mensagem. Amém. Vocês, toda a sua família, possam Amém. receber a bênção de Deus. Amém. Amém. Bom dia, né? Vou encerrar, então. Bom dia, gente. Bom dia. Domingo. Amém. Bom dia para todos nós. Amém.